gente está acompanhando a sessão de ontem, durou quase 3 horas, ela vai ser retomada hoje. E o ministro Gilmar Mendes separou aí 3 dias com sessões plenárias, justamente para esse julgamento. O primeiro aconteceu ontem, hoje é às 9 horas da manhã e amanhã também há 2 sessões já separadas para que esse julgamento aconteça. Então vamos relembrar aqui a expectativa do voto já do relator hoje, do Herman Benjamin. Ele deve votar logo depois desses recursos terem sido analisados. Então, na sequência, votam Napoleão Nunes Maia, que é do STJ, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira Luiz, que são os ministros exclusivamente do TSE, e Luiz Fux, Rosa Weber e Gilmar Mendes votam, então, na sequência, eles que vieram justamente do STF para participar desse julgamento. Então, sobre esse julgamento que acontece no Tribunal Superior Eleitoral, vamos conversar agora com a Andréia Sadi. A Andréia Sadi está se posicionando já no TSE para trazer as informações para a gente. O que a gente pode esperar hoje, Andréia, para esse julgamento? Oi, Elô, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Elô, o que a gente pode esperar na avaliação dos próprios integrantes do governo é um voto duro pela cassação do ministro Herman Benjamin, que é o relator dessa ação. Essa é uma avaliação, inclusive, que ministros e assessores do presidente Temer já fazem há algum tempo, antes mesmo do início do julgamento. Ontem, inclusive, a primeira avaliação que o governo fez em relação a esse primeiro dia aqui no julgamento é de que o discurso ali, o debate inicial dessas chamadas preliminares aqui no TSE, já sinalizam as posições de alguns ministros na avaliação do governo. O caso do ministro Napoleão Maia, que ali, em determinado momento, levantou uma questão sobre se as testemunhas, os depoimentos poderiam ter sido ouvidos sem que fossem convocados pelas partes. Ele estava falando dos depoimentos da Odebrecht. Por quê? Porque quem chamou os delatores da Odebrecht para falar nessa ação que corre aqui no Tribunal Superior Eleitoral foi o ministro Herman Benjamin, que é o relator da ação, como eu disse. Isso aqui foi feito em fevereiro, diferentemente do que aconteceu no caso dos marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, porque esses depoimentos de João e Mônica foram discutidos no julgamento do dia 4 de abril, quando foi a primeira vez que o tribunal se reuniu para discutir essa ação. Foi uma proposta do Ministério Público Eleitoral, mas foi, sim, acatado, acolhido pela maioria do TSE. Então, o ministro Napoleão Maia, ontem, já deu uma sinalização de que ele pode ser contra a inclusão destes depoimentos neste processo. Também, na mesma linha, é o que o governo avalia em relação ao ministro Herman Benjamin, por conta do discurso duro dele ontem aqui sobre o combate à corrupção, também por conta da atuação dele ao longo de todo esse processo. Como eu acabei de dizer, ele chamou os depoimentos da Odebrecht, surpreendeu os ministros do TSE quando ele fez isso lá em fevereiro. Também sempre se notabilizou, viu, Heloísa, por dizer que não ia atrasar esse processo de forma alguma. Ele é visto como um ministro técnico e duro nos bastidores. E na argumentação do ministro também a gente pode esperar o seguinte, 2 pontos. A gente está acompanhando essa discussão sobre se as provas relacionadas ao Odebrecht não estavam ali no pedido inicial, se elas podem ser incluídas, terem sido incluídas neste processo, né, numa fase posterior. Como a gente viu com o Murilo agora há pouco, isso é uma tese dos advogados de defesa do presidente Temer, da ex-presidente Dilma, mas um argumento que já foi derrubado pelo Supremo, dizendo que sim, pode essas provas depois da fase inicial serem incluídas no processo. Mas o que a gente pode esperar do ministro Herman Benjamin, que nos bastidores é tido como voto contrário a isso, é claro, a gente pode esperar de ele levantar aqui na argumentação hoje. Primeiro ponto, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já se debruçou sobre essa questão em 2015, quando a relatora da ação era a ministra Maria Tereza. Maria Tereza não queria dar prosseguimento a essas ações, exatamente argumentando que as provas que estavam sendo discutidas não constavam no pedido inicial do PSDB. Mas o tribunal, por 5-2, decidiu que não, que podia sim prosseguir, que provas poderiam ser incluídas ali depois do pedido inicial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é exatamente esse que eu falei agora há pouco, relacionado aos depoimentos de Mônica Moura e João Santana, porque foi um pedido do Ministério Público, mas a maioria do TSE decidiu que sim, eles poderiam ter sido ouvidos, eles foram ouvidos em abril, eles foram ouvidos para explicar como eles receberam dinheiro da
Odebrecht, exatamente, de Caixa 2 na campanha de 2014. Então, na avaliação de bastidores de alguns ministros ali próximos do ministro Herman Benjamin, se o tribunal decidir excluir as provas da Odebrecht, teria que dar um cavalo de pau, como eles chamam, na própria argumentação, no próprio entendimento do tribunal, revisitar os seus votos. É claro que essa é a expectativa do governo, essa é a expectativa do Palácio do Planalto, mas eles acham que ontem alguns ministros já sinalizaram suas posições, caso do ministro Herman Benjamin, caso do ministro Napoleão Maia e no caso do relator da ação, o governo espera, sim, um voto duro pela cassação da chapa. Heloísa. Pois é, eu tocar justamente nesse ponto com você, Andréia. A gente já sabe qual é a avaliação do governo nessa primeira sessão de ontem. A gente sabe que eles acompanharam com atenção, né? Com atenção, Elo, e o presidente Temer, inclusive, tinha uma agenda ontem às 19 horas, mesmo horário em que começou a sessão aqui no TSE, mas ali no meio do dia ele cancelou a agenda exatamente para acompanhar, junto aos seus principais ministros, auxiliares, deputados, senadores, esse julgamento, acompanhar pela televisão lá no Palácio do Planalto. Passaram ali pelo Palácio o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, mais tarde o presidente do Senado, Eunice Oliveira também, os ministros Eliseu Padilha e o Moreira Franco. E a primeira avaliação do governo é essa que eu falei, em relação à sinalização dos ministros, já no debate das preliminares. Tudo que o governo quer evitar é que o julgamento discuta o mérito, a análise das provas, porque, como a gente já acompanhou, as investigações da Operação Lava Jato já comprovaram em muitas irregularidades envolvendo os partidos políticos e as campanhas em relação a dinheiro irregular, dinheiro de corrupção. Pois bem, Elo, o governo faz a seguinte avaliação. Eles ainda apostam, sim, numa decisão apertada, aqui por uma margem apertada, mais favorável ao presidente Temer e, claro, naturalmente, como a gente vem falando aqui, já traçam estratégias para o day after desse julgamento, que é em relação àquela denúncia que eles estão aguardando da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Então, para isso, enquanto o julgamento aqui no TSE está acontecendo, tem essas 4 sessões previstas, o governo está atuando em outra frente, já preparando o terreno lá na Câmara, para evitar que uma eventual denúncia do Ministério Público, de Rodrigo Janot, avance, porque a Câmara é quem tem que autorizar essa denúncia por 2/3 ali, como a gente vem falando aqui. Então, o presidente Temer está fazendo um corpo a corpo, conversa com os parlamentares da base aliada, da antiga oposição, do chamado Centrão ali, pedindo voto, Elo. É isso que o governo está fazendo neste momento, porque na avaliação do governo, aqui no TSE mesmo, se tiver esse resultado favorável ao presidente Temer, a situação do governo não vai acabar, e a crise do governo não vai acabar. Pelo contrário, tem essa questão da denúncia, tem a questão também de novas delações premiadas. A gente viu ontem o Henrique Eduardo Alves, isso inclusive foi uma avaliação que foi feita ontem, da prisão de Henrique Eduardo Alves, o governo reforçando aquele discurso de que fatos novos são para contaminar aqui o processo no TSE contra o presidente. Então, o governo quer reforçar esse discurso, lembrando, estou frisando que é um discurso porque a avaliação do governo é claro. Então, tem essa questão da denúncia, tem a questão das novas delações premiadas. Eu falei do Henrique Eduardo Alves porque ele é um potencial delator na visão do Palácio do Planalto. Tem o depoimento do Rodrigo Rocha Loures hoje, que daqui a pouco o Marcelo vai falar sobre isso. E tem também, além dessa denúncia, essas pontas soltas. Elo, o que mais pode vir das próprias investigações, não necessariamente das delações premiadas. O governo está de olho nisso e diz que ainda tem o grande trunfo, que é esse apoio da base aliada lá na Câmara. Como me disse ontem um dos principais líderes ali da base aliada, se de fato essa denúncia for apresentada, ela vai ter um rito ali na Câmara, é claro. Vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Tem um rito, na avaliação deles, de cerca de 40 dias. E aí, esse líder disse o seguinte: hoje o presidente teria votos para barrar uma denúncia, mas 40 dias é muita coisa, né, Heloísa? Se num dia tudo muda, imagina em 40 dias. Exatamente. Sadi, continua com a gente aqui.